Por quê? Caramba. Porque justamente eles querem entrar nessa dimensão. Hoje só entram por causa de portais. Por isso que existe ué, porque não tem lógica. E, pastor, um assunto que foi muito debatido, né? É o que está embaixo das pirâmides do Egito, né? Qual que é a sua visão ali? O que que a pirâmide é realmente, né? Teve um estudo que foi mostrado lá que tem 4, 8 colunas, né? Se eu não me engano, é 8 colunas de 648 metros para baixo. Na realidade, chega a 2 quilômetros de profundidade de distância. Olha Nossa. só. Primeiro que as pessoas não entendem quem construiu as pirâmides. É uma situação. Hum. Pode perceber que não existe tecnologia no mundo hoje que construa as pirâmides. Já percebeu? Mas lá, eu não sei quantos anos atrás, eles Entende? conseguiram ser. Por quê? As pessoas não entendem que a Hum, tecnologia do mundo antigo, ela era mais poderosa e avançada. avançada do que nos dias de hoje. Existem, inclusive, isso aqui é Hum. corte. A arca é uma tecnologia divina. Arca da A Aliança. arca, Aron HaKodesh, a arca da aliança. Ela tinha aquela arma de plasma mesmo? Com certeza. Pode perceber, a arca Aron HaKodesh, ela era uma tecnologia divina. No entanto, e eu falei isso no outro dia, para a gente voltar nas pirâmides, Hum. a Aron HaKodesh, olha só, a pessoa que tocasse nela, ela morria. É. E aí eu falei de Urias, e tem gente que não conhece o contexto bíblico judaico. Para você entender as Sagradas Escrituras, você tem que entender de cultura bíblica judaica. Não adianta ficar querendo interpretar à luz da cultura brasileira, japonesa, americana, não. Tem que ser cultura bíblica judaica. E biblicamente falando, e também de acordo com o judaísmo, de certo modo, Urias ele foi um herói. Você fala, mas como assim, pastor, ele foi um herói? Por quê? Porque ele toca na arca e o que acontece com ele? Ele morre. Ele é, olha só, rotura. O que é rotura? Foi dividido ao meio, de cima e embaixo. Aí alguém diz assim, mas pastor, isso é terrível. Verdade. Só que ele sabia, Uzias sabia. A arca foi levada por bois. E Deus disse: a arca não pode ser levada por bois. Tem que ser descendentes da tribo de Levi, os Corranins. Tava errado. Quem Por tinha que carregar a arca eram os Corranins que tinham, na, o na sangue realidade, deles? respaldo e genética para carregar aquela tecnologia. Caramba. Eles tinham genética para carregar aquela tecnologia. Então, olha só, geneticamente falando, eles estavam aptos para carregar e portar Sem sofrer danos. sem sofrer danos, para portar aquela tecnologia. Por quê? Porque eles eram aqueles que comiam do pão da presença, se alimentavam do pão que ficava no lugar santo, semanalmente, aquilo tocava na genética deles. O Urias, não. Eu falei, Urias? Não é Urias, é Uzias. Os dias. Uzias não, peraí. Oh, meu Deus, a minha cabeça. Depois pede aí, pega aí, o Matheus, pra mim. Vamos lá, vou continuar aqui. Tá. Esse homem, ele toca na arca, mas ele não, porque tinha a tribo dos Coatitas, Meraritas e Gersonitas. Uzá, perdão, eu falei Urias, eu falei errado, tô falando de Betseba. É Uzá. Uzá não podia tocar a arca, porque não fazia da parte da tribo dos Coatitas. Ele era descendente da tribo de Levi, mas ele não era do grupo dos Coatitas. Eram os Coatitas que carregavam a arca. Se eu não estiver enganado, ele era dos Meraritas, ele não podia. Mas olha só, ele sabia do descritivo sagrado, que se a arca tocasse no chão, num raio quadrado, não, circunferencial de 7 quilômetros, Nossa. tudo que tinha morria. Gado, animal, pessoas. Esterilizava, matava todos. 7 quilômetros? 7 quilômetros circunferencial. Meu Aí Deus. a pessoa tem que entender. Tem gente que fala assim, mas meu Deus, onde o pastor tira essas coisas? Vai estudar, crente. Morria tudo. Então, quando ele toca ele não podia tocar, de fato, mas quando ele toca, ele se faz sacrifício pelas Hum. pessoas e pelos animais. Olha que coisa. Por quê? Porque ele tocou, ele morre, ele é cortado ao meio. E aí o que que acontece? A terra não fica estéril, porque se tocasse, tudo que tinha morria. Morria. Então, qual que era a maldição?
de tocar na arca? Esterilidade e mortandade. Qual que era a bênção de ter Arão Hakodesh na casa? Longevidade, mas também fertilidade. Por quê? Sério? Porque as filhas de Obed-Edom, isso está na Bíblia, e também dentro do prisma do judaico é a mesma coisa. Ele tinha 6 filhas, e as 6 filhas engravidaram de uma gravidez sextupla, de 6 crianças de uma vez. Nossa. E isso no judaísmo é muito forte. Por quê? Porque um pai que tem vários filhos significa que a sua posteridade será poderosa na terra. É. Então a benção da arca estava ligado à longevidade, à posteridade, à fertilidade. E poucos entendem sobre isso. Vamos lá. A arca, ela é uma tecnologia, como teve Sim. outras tecnologias também. Mas no mundo antigo existiram diversas tecnologias. Por exemplo, Atlântida existiu. E poucos sabem disso. E os que sabem têm falado, mas muitas vezes ninguém dá ouvido. Mas Eles falam que ela tá embaixo da. Tem uma teoria que tá embaixo das pirâmides, pastor? Tem essa tecnologia? teoria? Não, essa Atlântida está embaixo das pirâmides? Não, ou não, não. Não tem uma cidade lá que tá Não. embaixo? Atlântida, na realidade, ela foi pro fundo do mar. Literalmente, né? Quando? No dilúvio. Não é fundo do mar, né? Ela foi Sim. imergida pelas águas do dilúvio. O que foi o dilúvio? Uma purificação da terra. Por que Deus purificou a terra? O que é o judeu? É a doutrina. Eu tenho que falar de uma coisa para ensinar outra, mas Sim. o judeu, tudo que ele compra, ele faz um mikver, uma tevilá, que a gente fala, um mergulho, um batismo. Por que João Batista, ele foi chamado de Yohanan Mikver? Ele foi revolucionário, porque até então se batizava objetos, ele vem e batiza pessoas. Então, olha só, o dilúvio, ele é um mikver de purificação, purificando a humanidade e os animais também. Só que nesse cenário de dilúvio universal, global não no sentido, né? Global, já é outra situação, nem vou entrar em detalhes aqui. Sim. Mas no sentido de mundial, houve uma purificação do quê? De miscigenação genética, de raças que existiam a partir de Gênesis 3, de Gênesis 6. Houve várias raças que a gente vai entender como seres mitológicos da antiguidade. E de fato eles existiram. E eu sempre ensino isso. Você já viu nota de R$ 1.000 falsa? Não. Por quê? Porque não existe R$1.000. Não existe, mas a de 200 existe, a de 100 existe. É. Então a mitologia ela tem como base a verdade. Só que maqueia, e aí na cinematografia eles usam isso como ficção científica, e pode perceber que todo filme de ficção científica eles estão mostrando verdades que vão ser implantadas no futuro. Essa é a realidade. Então, as pirâmides, ela faz parte de uma tecnologia avançada do passado, inclusive que foram portadas por muitos desses seres da antiguidade. Quem construiu? Gigantes. Meu, você já viu o tamanho dos gigantes da antiguidade? Porque existiam 3 classes de gigantes, tá? Qual que é as classes de gigantes que tinha? Existia gigantes de 3, 4 metros, que é Golias. Que é Golias, Golias era um Pigmeu. gigante pigmeu. Pigmeu, na época. Sim. Pigmeu, gigante pequeno. 7, 10 metros e gigantes colossais, 60 a 100 metros de altura. Nossa. Por que você acha que eles fizeram aquele filme João e o Pé de Feijão? Já viu? Já vi, já. Eles não fazem as coisas por fazer. Existem base. A Unesco, tá? Ela detém os ossos dos gigantes. Sério mesmo? É a Unesco que detém isso. E eles guardam, né, As esses 7 arquivos chaves? históricos, as 7 chaves, porque justamente para não provar que a Bíblia tem razão. Porque são, na realidade, ateístas e regidos por esses seres angelicais da maldade. Então, a tecnologia, vamos colocar assim, das pirâmides é uma tecnologia angelical. A gente chama de tecnomancia. Tecnomancia. Tecnomancia, na realidade, é a tecnologia, né? A tecnologia angelical. É uma tecnologia criada pelos anjos caídos, tá? De fusão interdimensional. O que é isso? Só para você entender. O que é a pirâmide? Você já viu que ela tem aquele bico, né? Tem. Ela é piramidal.
E ela tem vários alinhamentos Ela também, tem né? vários. Esse é o problema. Porque ela tá alinhada com a constelação de Órion. As pirâmides do Egito. Já ouviu falar da constelação de Órion? Não. Com certeza você Eu ouviu. já, mas eu não Lembra lembro. da sua vovó nunca falou pra você assim: As Três Meu Maria? filho, as Três Maria! Já. Ela tá alinhada. E não é só pirâmide no Egito. Hum. As pirâmides existem no mundo inteiro. Falamos aqui de Ratanabá, É, pirâmides. Existem pirâmides na Antártida, que é proibido ir que é lá, né? proibido. Existe um tratado da Antártida de mais de 50 países que assinaram que não pode pisar lá. Existem pirâmides na Bósnia, existem pirâmides no Peru, existem pirâmides no mundo inteiro. E o que que é essa pirâmide? Olha só, a pirâmide, que ela é o sinal dos Illuminati, inclusive. Sim. O que que é essa pirâmide? Ela é, na realidade, um fusor interdimensional. Por que que eles criaram isso? Eles criaram isso porque naqueles dias ela emitia, na realidade, um sinal interdimensional de onde esses seres estavam para abrir um portal para aqueles seres da outra dimensão entrarem nessa dimensão. Exemplo. Exemplo. Coloca um golinho aqui para mim. Obrigado. E quem construiu foram os mega gigantes? Foram eles, foram esses seres, né? Mitológicos, com os anjos caídos. Pastor, tá na Bíblia essa questão dos anjos que desceram e geraram gigantes? Tá. Com as filhas dos homens? Tá. Os Nephilims, né? E os Néfilins? Está. Por exemplo, você vai pegar na Bíblia assim, ó. E os filhos de Anak. Meu, é uma questão de transliteração. Na transliteração se perde muito É. o contexto original. É no livro do Enoch, né? Que Não, mostra, não, né? não, não. Tá na Bíblia isso. Na Bíblia, mas aí já joga pro livro do Enoch, né? Na realidade, bom. Se eu Pode for falar a falar. verdade, tem gente que vai ficar chateado Pode comigo. falar. Mas o livro de Enoque, ele tem muitas realidades, para não falar todas. Ele é etíope, o Enoch? Não, como Não? assim, etíope? Tem um livro de O Enoque O etíope, etíope é o que mas tem, significa? na realidade, esse daí eu não li. Eu li o primeiro, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 livros de Enoque. Mas o primeiro livro de Enoque, na realidade, ele vai narrar o quê? Ele vai narrar sobre a questão de portais, dos seres angelicais, sexualidade desses seres com as mulheres, suscitando descendência, que é chamado dos seres mitológicos. E o que que aconteceu nesse cenário? Esses seres, eles viveram na antiguidade, que estão ligados aos deuses antigos. Você vai ver isso na Bíblia assim, ó. E os filhos de Anak eram Sesai, Aumai, Sesai, Aimã e Talmai. Os filhos de Anak, que eram gigantes. Sesai, Aimã e Talmai. Eram 3 gigantes. Filhos de Anak. Meu, a tradução é errada, porque não é filho de Anak, é filho dos Anunnakis. Ah, dos Anunnakis. Anunnaki. Como que chama em Star Wars? Star Wars, né? Como que chama o Darth Vader? O nome dele. Lembra? Não sabe? Pior que não, que eu não acompanho. Não acompanha? Eu não acompanhei essa. O nome dele é Anakin. Olha aí, ó. Por quê? Porque eles. Pô, pastor, de onde você tira essas coisas? Vai estudar. Estudando, buscando em Deus. Quando a gente busca em Deus, Deus vai trazendo a revelação. Porque esse mundo, na realidade, ele fala de coisas que as pessoas não entendem. Mas Anakin, na realidade, é o filho de um Anunnaki. Por isso que ele tem superpoderes, né? Ele tem o poder a força, né? A força, a força. Na realidade, esses seres que nasceram, eles tinham poderes. Aí você pega aí os seres mitológicos, Heracles, Perseu, Teseu, são heróis da antiguidade, todos eles existiram. Só que isso foi extirpado por quê? Porque eles querem esconder as realidades de como realmente é biblicamente. Aí o que Deus fez? Purificou a terra. Só que nesse cenário, não sei se você sabe disso, mas a erosão que existe na pirâmide, por que eu estou falando isso? Porque a erosão que existe na pirâmide Sim. é porque elas estavam debaixo, imergidas nas águas. Aquilo é erosão das águas. Das águas? Não sabia Não disso? sabia.
Aquela erosão não é do tempo do sol, não, das águas. Ficou muito tempo nas águas. Muito tempo nas águas. A do Egito, né? Outras também estão imergidas. Agora, o que era a pirâmide em si? Ela é um fusor, ou seja, ela é um ativador interdimensional que chamava seres da outra existência, outra dimensão, para essa dimensão. Eu sempre digo o seguinte, Luan, a Terra ela é lacrada, Deus criou o domo. O que é o domo na Bíblia? Está lá em Gênesis 1, 2, é o firmamento. A Terra ela tem é como se fosse aquele tampão de bolo abobadado. Sei. Aquilo, ela tem o domo eletromagnético e físico, e esse domo tá rompendo. Esse domo tem barulhos no mundo que as pessoas não estão entendendo, mas é o barulho do domo se rompendo. E esses seres caídos, debaixo de muita influência que eles estão sobre a humanidade, estão ensinando inclusive a NASA a romper isso. Por quê? Caramba. Porque justamente eles querem entrar nessa dimensão. Hoje só entram por causa de portais. Por isso que existe porque não tem lógica. Por que existe portal? Se abre portal circular, portal triangular, portal vertical, horizontal. Por que existe? Você assiste o filme dos Vingadores, não Tem aparece lá os os portais. Você pega o Sonic, não tem o portal também que ele abre. Por que existem portais? O portal, ele é uma passagem de uma dimensão para outra. A pirâmide, o que ela fazia? Ela era um ativador De de portal. portal interdimensional, porque eles não podiam entrar aqui nessa dimensão. A Terra tem o lacre, ela tem um domo, ela tem uma proteção. No Apocalipse, essa proteção é arrancada, ela é tirada. No Apocalipse, sai, tá na Bíblia. Posso ler o texto? Pode ler o texto, Vou fica ler à o texto vontade aí. aqui, deixa eu pegar aqui enquanto a gente tá falando. Esse lacre vai sair. E quando sair esse lacre. Que é o do Abaddon que fala lá da. Não, esse aí já é outro. É. Porque esse aí é o cerne. Esse aí é a pirâmide da atualidade, que é o Que é o cerne. cerne. Esse aí vai abrir. O cerne vai abrir o portal do abismo, que fica nas profundezas do mar, que tá nas fossas marianas. Olha Vai só. sair os. Ali vai sair os quimerianos da antiguidade, que de alguma forma eles estão ligados ao Sheol, e vai sair o rei deles. Gafanhoto não tem rei, mas de alguma forma adquiriram um rei. E quem é o rei? É um ser caído. Abaddon, Apolion, Apolo 11, Apolo 12. Olha. Eles tudo não dão, ligado, né? eles não dão esses nomes por dar, eles dão porque tem uma ligação espiritual. Invista em prata com a Real, Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo